Aleluia! Quantos são felizes aqui essa noite? Eu vou te dar outra oportunidade, porque amanhã é feriado. Esse é aquele culto para você entregar tudo que você tem, porque amanhã é feriado. Então, eu vou te dar a oportunidade de você demonstrar a sua alegria, não porque é feriado, mas porque você está na casa de Deus. Quantos estão felizes aqui essa noite? Aleluia! Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel Rosa. E é um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Eu estou aqui hoje, não estou sozinho, eu estou com a minha noiva. Fique de pé, por favor, sempre sonhei em fazer isso. Fique de pé, Nanda. Por favor. Ai, gente, ela é muito linda. Eu estou há 7 meses do meu casamento, então você deve imaginar que eu estou como quem sonha com a minha conquista em Deus, amém? Finalmente, eu tenho 22 anos, nós temos 22 anos e nós temos vivido essa experiência e tem sido demais. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com ela e estar aqui com vocês. E deixa eu te falar uma coisa, eu gostaria que você me ajudasse a pregar aqui essa noite. Eu sou pentecostal. Então, quando a gente estiver pregando aqui, dá glória a Deus, fala a Deus, prega aí, pode ficar em pé, se quiser chorar, pode chorar. Fica à vontade, mas me ajuda a pregar, amém? Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia junto comigo em 1 Reis 19, no capítulo 19, versículo 11. 1 Reis 19, versículo 11. A Bíblia diz assim pra gente: então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Presta atenção nisso. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Aleluia. Quantos aqui já pensaram em desistir? Não levanta a mão. Eu tenho certeza que em determinado momento alguma coisa aconteceu que te fez falar assim: ó, chega, eu não faço mais. Tipo, quando você levanta cedo para correr e está frio. Chega, eu não faço mais. Eu me lembro de uma vez quando eu tinha 8, 9 anos de idade, e essa história é muito engraçada porque eu tinha 8, 9 anos, estava eu, o meu irmão e o meu primo Pedro Paulo, e a gente foi jogar bola no Carlos Raia. Quem já jogou bola lá? Com certeza você já perdeu pra mim lá, brincadeira. Mas a gente foi jogar bola lá no Carlos Raia e enquanto a gente estava brincando, se divertindo entre a gente, jogando futebol, chegaram outros 3 meninos, perguntaram: olha, a gente pode jogar um contra o outro aqui, fazer uma partidinha? E quando eu olhei, eu falei assim: cara, a gente vai ganhar, a gente é muito melhor. Eu não sou um bom jogador de futebol, tá? Senão eu não estaria aqui, eu estaria talvez junto com o Neymar nesse exato momento. Então eu não sou um bom jogador de futebol. Mas quando eu olhei para aqueles meninos, eu falei: não, mas melhor que eles eu sou, eu tenho certeza disso. E a gente tinha o Pedro, que era um cara mais velho, eu falei: a gente vai detonar esses caras, é hoje, eu vou sair daqui com a Champions. Quando começou o jogo, a gente começou a tomar uma coça. E eu com 9 anos, sonhando em ser jogador de futebol, falando: meu Deus, se eu não ganho dos meninos do Carlos Raia, eu vou ganhar na Europa. Eu me lembro que estava 3, 4, 5-0, eu saí do campo e sentei ali num dos bancos e comecei a ficar bravo e falei: eu não jogo mais. Lembra, eu tinha 9 anos, tá? Não me julgue.
Nisso veio o meu primo Pedro, ajoelhou na minha frente com o jeito doce dele, olhou nos meus olhos e falou assim, ó, a morte antes da desonra. Eu tinha 9 anos, eu só estava desanimado que eu tinha perdido uma partida de futebol. Nunca desista, a morte antes da desonra. Você vai tatuar essa frase no seu peito. Brincadeira, não tatuei, calma. Eu me lembro de falar assim, não é isso, então a gente vai voltar e eu vou dar o meu melhor e eu vou ganhar essa partida. E a gente perdeu. E foi o caminho todo de volta para casa, ouvindo um bom sermão que eu lembro até hoje, por isso que eu estou contando essa história para vocês. Mas a verdade é que existem momentos em que nós estamos vitoriosos e nada mais dói do que uma derrota depois de uma vitória, é ou não é? Eu sou São Paulino, então, por exemplo, eu estava acostumado com a derrota, sabe aquela sensação de, nem dói mais? Irmão, quando você só perde, você se acostuma, não é? Mais uma coisa. O pneu furou, o radiador desse carro já está zoado mesmo, então, mais uma coisa. Derrota após derrota, infelizmente, a gente até se acostuma. E aí vira aquele meme, né? Nem dói mais, cara, nem sinto mais. Mas quando você está vitorioso, como o meu São Paulo está agora, nós somos o atual campeão da Copa do Brasil, você tem que respeitar. É isso. Quando você está vitorioso e vem uma derrota, isso tem a possibilidade de te derrubar. Porque a derrota que veio depois de uma grande vitória, ela mexe com a gente. E muitas vezes é o que faz a gente pensar em desistir. Porque muitas vezes a primeira atitude que a gente tem quando algo vem contra, quando algo foge do nosso controle, uma adversidade aparece, um gigante se levanta, a nossa primeira reação muitas vezes é parar. A nossa primeira reação é desistir. Então é isso, chegou ao fim, eu não faço mais nada. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa, as oposições que se levantam contra você, não é para parar você e nem parar os planos de Deus, os planos que Deus tem para a sua vida. Sabe, se nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós, quantos creem que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida? Sabe, eu creio que Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos para a minha vida, eu creio que Deus tem coisas para realizar ainda neste ano, esse ano ainda não chegou ao fim, existe possibilidade de Deus fazer algo grande na sua vida ainda nesse ano, existe possibilidade de Deus fazer um turnover no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho, o plano de Deus não chegou ao fim, não importa o cenário, não importa a oposição, só não podemos desistir. Nós precisamos continuar. E sabe, quando nós olhamos para a vida de Elias, o grande profeta Elias, ele foi um homem vitorioso. Um capítulo antes disso aqui, Elias profetizou chuva sobre um tempo de seca, e Deus o honrou com chuva. Um pouquinho antes, Elias profetizou fogo sobre um altar, e Deus honrou a profecia de Elias. Então nós não estamos falando de um homem que era derrotado e de um homem que vinha de derrotas, mas de um homem que tinha vitórias em Deus e prova de que Deus estava com ele. Mas então Elias começa a ser perseguido, oposições se levantam e começam a perseguir Elias. E é exatamente nesse momento da história que nós estamos, porque a primeira reação de Elias foi parar. A primeira reação de Elias foi fugir. A Bíblia usa exatamente essa palavra, Elias fugiu. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, quando nós estamos em batalhas diárias, quando nós estamos vivendo alguns conflitos em nossa vida, nós ficamos cansados, não é verdade? Independente se nós estamos ganhando ou perdendo, o cansaço nos alcança. Mas o problema é muitas vezes nós paramos, não para descansar, mas para desistir. Os nossos momentos de retirada não devem ser para desistir, mas para ser renovados em Deus. Acontece que Elias, ele foge. E sabe, fuga é muito diferente de refúgio.
Fuga, eu estou me escondendo de algo. Refúgio, eu estou buscando proteção. Fuga, eu estou evitando algo. Refúgio, eu estou buscando ser renovado. Sabe qual é o problema? Quando Elias foge, o ambiente de fuga arranca de nós o nosso pior. Quando nós estamos em fuga, isso arranca de nós o que existe de pior dentro de nós. Elias, nesse momento de fuga dele, ele foi alimentado por anjos 2 vezes. Elias foi alimentado por anjos 2 vezes. E mesmo assim, Elias continuava acreditando que Deus não estava com ele. Porque é assim que nós ficamos muitas vezes quando nós estamos em fuga. Grandes coisas estão acontecendo, grandes feitos estão acontecendo, Deus está movendo, Deus está mostrando a mão dele em nossa vida, mas nós não conseguimos enxergar, porque nós estamos em fuga. Mas no ambiente de refúgio, nós não precisamos do vento forte, nós não precisamos do fogo, nós não precisamos do terremoto. Uma simples brisa suave é suficiente para confirmar em nosso coração: Deus está comigo. Quem vive em ambiente de fuga, mesmo que grandes coisas estejam acontecendo, não conseguem se animar, não conseguem ser renovados, mas quem está em refúgio no Senhor, quem está buscando ser renovado no Senhor, mesmo uma brisa suave é suficiente de te colocar de pé novamente. E eu posso sentir pelo poder do Espírito Santo de Deus, Ele soprando brisa sobre você. Sabe, você vai sair de ambiente de fuga, você vai parar de fugir de responsabilidades, você vai parar de fugir de resolução de problemas e você vai começar a buscar refúgio no Senhor. Deus, como eu posso ser renovado para que essa área mude na minha vida? Como eu posso ser renovado para que isso se transforme na minha vida? Como eu posso ser renovado? Sabe por quê? Porque quando nós estamos em fuga, o que é pior de nós aparece, mas quando nós estamos em refúgio, Deus coloca o melhor dele em nós. Enquanto nós vivermos em fuga, nós vamos aflorar apenas aquilo que nós temos de ruim, mas quando nós nos colocarmos em refúgio no Senhor, Ele vai colocar tudo o que Ele tem de melhor em nós, novas experiências, nova unção, novas habilidades. Deus coloca o melhor dele em nós quando nós nos refugiamos nele. Nós precisamos entender isso. Não devemos mais viver em fuga, buscar refúgio em Deus. Você crê nisso? Sabe, Elias, ele fugiu para um deserto. E nós sabemos que deserto nada mais significa do que períodos de transição entre estações na nossa vida. O deserto, ele é isso. Talvez você está vivendo um deserto hoje. Talvez você está vivendo um deserto dentro da sua casa, talvez você está vivendo um deserto financeiro, talvez você está vivendo um deserto no seu chamado, mas o deserto nada mais é do que uma transição de estação de Deus na sua vida. O problema de quando nós estamos em fuga é que o inimigo fala pra gente que o deserto é o nosso fim. Mas quando nós estamos em refúgio, Deus fala que o deserto é o início de algo novo. Sabe, a Bíblia fala que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, guiado para o deserto. E a Bíblia fala que Jesus entrou naquele deserto cheio do Espírito Santo, mas saiu no poder do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, não foi o inimigo que te levou para esse deserto, foi Deus que te levou, porque se você está passando por um deserto, pode ter certeza, você pode ficar tranquilo, é uma estação nova que está chegando, é uma troca de fase que Deus está preparando para a sua vida. E você talvez entrou guiado por Deus para esse deserto, mas você vai sair no poder de Deus. Aquilo que antes estava difícil para você vencer, aquilo que antes estava difícil para você viver, quando você sair desse deserto, guiado por Deus, quando você sair desse lugar de deserto, você vai sair no poder do Espírito Santo de Deus. O deserto não é o seu fim, é o começo de algo novo de Deus para a sua vida. Sabe, feche seus olhos, erga suas mãos aos céus, declare isso: o deserto não é o meu fim. Esse deserto que eu estou passando não é o meu fim.
Deus está começando algo novo, Deus está me transicionando de estação, Deus está me levando para um novo momento. O diabo estava dizendo para você, é o seu fim, acabou, não tem mais jeito, chegou ao fim. Deus está colocando no seu coração, eu só estou começando, eu sou fiel para cumprir, eu prometi, eu vou cumprir. Não é o seu fim, não é o seu fim. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala pra gente que quando Elias é chamado para fora da caverna, e Deus está nos chamando para fora da caverna aqui essa noite. Quando Elias é chamado para fora daquela caverna, a Bíblia fala que ele cobre com a sua capa, com o seu manto, ele cobre o rosto. Sabe, a capa e o manto, a capa ou o manto, tinha um significado muito forte para Elias. Porque nada mais é do que o ministério chamado de Elias. Elias realizou grandes feitos através da sua capa. Quando ele ungiu o seu sucessor Eliseu com a porção dobrada, foi através da sua capa. A unção de Deus nada mais é do que uma capacitação para realizar uma tarefa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos buscando refúgio no Senhor, quando nós estamos num ambiente de refúgio, Deus não simplesmente nos transiciona de estação, como Ele renova a nossa unção. Ele não simplesmente está nos tirando de um lugar para colocar em outro, como Ele está também renovando a nossa capacitação. Pensa, as pessoas podiam estar olhando para Elias e falar, ah lá Elias, derrotado dentro de uma caverna. Ah lá Elias, está com medo, está se escondendo dentro de uma caverna, mas o que estava dentro da caverna com Elias? A capa. Sabe por quê? Porque a capacitação é a unção, o ministério, aquilo que Deus entregou para você, mesmo nos dias ruins, mesmo quando você estiver escondido, mesmo nos momentos maus, continua com você. Ou seja, aquilo que Deus entregou para que fosse feito por você, vai ser feito por você. Então Elias sai com a capa, e Deus fala sobre a capa. Deus não fala sobre o rosto de Elias. Naquele momento Deus estava renovando em Elias a unção, a capacitação. Deixa eu te falar uma coisa, talvez as pessoas olhavam para você e diziam isso, está acabado, está derrotado, olha lá, está derrotado, está escondido, mas a unção permanece com você. E quando nós estamos num ambiente de refúgio, por mais que as pessoas não acreditem, por mais que a gente esteja desanimado, nós somos renovados, a nossa unção é renovada, a nossa capacitação é renovada. Talvez você chegou aqui hoje tão esgotado e Deus está renovando a unção sobre a sua vida. Deus está renovando a capacitação. Deus está falando para você, filho, filha, eu confiei isso em suas mãos. Mesmo que você não tenha força, nunca foi sobre a sua força, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu renovo a unção, eu renovo a capacitação. Fique de pé, porque sou eu que te sustento. A capa é a nossa capacitação, e quando nós estamos revestidos dela, quando a nossa capacitação é renovada, acontece o que Deus disse para Elias. Deus disse assim, Elias, agora volte pelo mesmo caminho. Interessante isso, não é? Porque Elias achou que era ele que estava fugindo, mas sempre foi Deus que estava guiando. Deus não pediu para que Elias mudasse a rota. Sabe por quê? Porque Deus não muda a história que Ele escreveu para nós por conta dos nossos erros e acertos. Porque nunca dependeu de nós. Deus fala para ele, volta pelo mesmo caminho. Elias experimentou Deus de formas diferentes. Elias viu fogo descendo do céu, Elias viu chuva sendo profetizada e chuva caindo, mas dessa vez Elias experimentou Deus através de uma brisa suave. Sabe por quê? Porque a cada cair nosso, Deus tem uma nova forma de se levantar para nós. A cada vez que eu caio, Deus tem uma nova maneira de se demonstrar para mim. Então Deus fala, agora volte pelo mesmo caminho.
aquele lugar que um dia, aquele caminho que um dia Elias saiu derrotado, saiu correndo com medo, mas agora ele estava renovado, ele tinha sua unção renovada. Ei, sabe o que Deus está falando para a gente? Eu não vou mudar, a história que eu tenho para você é essa. Eu estou te renovando porque você vai voltar por aquele mesmo caminho que um dia você se sentiu derrotado, aquele mesmo caminho que um dia você sentiu a oposição se levantando contra você. Você pode ir lá, aquele mesmo caminho que um dia você sentiu caído, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aquele mesmo caminho, sabe por quê? Porque aquele que descansa na sombra do Onipotente descansará. Sabe por quê? Porque eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não preciso temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe por quê? Porque 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Se é Deus que me mandou por esse caminho, é pelo mesmo caminho que eu vou. Se um dia eu fui derrotado, eu não preciso mais ter medo, porque é Deus que está comigo, é Deus que me direcionou, e é por esse caminho que eu vou ser vitorioso. Se você crê nisso, fique de pé no seu lugar essa noite.